O ano de 2024 começou logo com greves dos trabalhadores de infraestruturas de Portugal. Segundo noticiou o ECO, as greves abrangeram os trabalhadores dos postos de sinalização, estações de conservação, devido às condições de trabalho e vencimento. Segundo o presidente da APROFER, Adriano Filipe, a IP tinha acordado em fechar as negociações até o último dia de 2023, mas não o fez. A 1 de fevereiro de 2024, a Infraestruturas de Portugal informou no seu site que tinha chegado a acordo com 6 sindicatos dos trabalhadores do Grupo IP. Entre as várias medidas acordadas, encontra-se a definição do salário mínimo na empresa em 900 euros. A 9 de fevereiro, a IP informava que planeava concluir as obras de modernização da linha do Norte entre Espinho e Gaia, no primeiro semestre de 2024. Entre os trabalhos que se encontram concluídos ou em fase de conclusão, destaca-se a substituição integral da superestrutura da via, a alteração do layout das estações de Granja e Vila Nova de Gaia, renovação do sistema de catenária em algumas zonas, construção de 2 vias de resguardo com 750 metros para comboios de mercadorias a norte de Francelas, vedação do canal ferroviário e supressão de passagens de nível através da construção de passagens desniveladas. No mês de janeiro e inícios do mês de fevereiro, a IP dava ainda conta da conclusão de vários trabalhos de manutenção. Nestes, incluem-se a remodelação dos postos de catenária entre as estações de Lourissal e Verrite. Estes trabalhos incluíram a substituição de várias peças e constituintes por outros mais modernos e de tecnologia atual. Ficou também concluída uma intervenção num talude a sul da estação de Santa Clara Saboia na linha do Sul, de forma a diminuir os efeitos da erosão provocada pela escorrência de águas superficiais. Esta intervenção incluiu o revestimento da área com vegetação, pois as raízes das plantas contribuem para a fixação de terras em vertentes. A 22 de janeiro, a IP publicou uma pequena nota acerca da conclusão da empreitada de reparação do túnel de Penalva na linha do Sul. Um investimento de 300 mil euros veio corrigir um conjunto de patologias comuns de fissuração em evolução no betão armado, através da injeção de resinas próprias para o efeito. Na linha do Douro, ficou concluída a estabilização de um talude no concelho de Paredes. No investimento de 549 mil euros, procedeu-se ao revestimento do talude com betão projetado. A 11 de janeiro, o jornal online ECO publicou um artigo acerca das críticas do presidente da Medway em relação aos investimentos ferroviários no nosso país. Podem ler a notícia completa através do link que partilho na descrição. Mas para resumir, o presidente da Medway considera que Portugal, apesar de investir milhares de euros na manutenção e modernização da rede ferroviária, continua a favorecer o meio rodoviário no transporte de mercadorias. Uma das medidas que critica é o custo associado à portagem ferroviária, que os operadores pagam para fazer circular os seus comboios na rede portuguesa. Citando Carlos Vasconcelos, Espanha cobra uma taxa de uso de 23 cêntimos por quilómetro. Portugal cobra 1,87 € este ano, ou seja, é 8 vezes mais caro transportar em Portugal do que em Espanha. Na linha do Sul, tem decorrido nas últimas semanas a formação dos maquinistas do Algarve em automotoras da série 2240, possivelmente de forma a permitir que este material faça os serviços regionais da linha do Algarve depois de estar concluída a eletrificação. Terminamos com as notícias acerca da alta velocidade. A 9 de janeiro, o Parlamento aprovou o projeto de resolução do Partido Socialista recomendando o lançamento do concurso para a concessão do troço de alta velocidade entre Porto e Sor. Apesar da aprovação com votos a favor da oposição e a abstenção do Chega, foram muitas as críticas por António Costa, em funções desde 2015, ter deixado esta decisão para o último momento. A 29 de janeiro, a Infraestruturas de Portugal submetia então a candidatura portuguesa a financiamento comunitário, de modo a obter pelo menos 875 milhões de euros. Está planeada a entrega de 480 milhões de euros à concessionária da PPP, responsável pela construção entre Porto de Campanhã e Oiã, e 249 milhões à concessionária do troço entre Oiã e Sor. O concurso público para a concessão do primeiro troço já foi lançado a 12 de janeiro. O pedido de fundos inclui ainda 146 milhões de euros para as obras de quadriplicação da linha do Norte entre Coimbra B e Taveiro,
de forma a aumentar a capacidade deste troço saturado e permitir a chegada de comboios de alta velocidade à cidade de Coimbra. De forma a permitir a total interoperabilidade da rede ferroviária nacional, a linha de alta velocidade será construída em Bitola Ibérica. Assim concluímos este vídeo com as principais notícias do mês de janeiro. Obrigado a quem apoia este canal através do Ko-fi. Espero que tenham gostado e até à próxima.